Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou aqui falar sobre a situação Palestina e Israel. Gente, esse cessar-fogo para nós palestinos não resolve muita coisa, a não ser temporariamente, né? A gente sabe que as coisas não se resolvem do dia para a noite. Aparentemente, um cessar-fogo é uma esperança para quem está lá, porque quem está lá está realmente sofrendo de verdade. Então, a gente sabe que sempre é um fio de esperança, mas ainda nós não temos uma resolução final, até porque teríamos que ter o Estado palestino. Isso aí parece que virou assunto público, porque já faz muito tempo que isso é pautado, até mesmo na mídia hegemônica, mas de uma forma muito passapano, só para o lado de Israel, né? A gente sabe que as visualizações caem quando a gente toca nesse assunto, mas é importante da gente falar, porque esse assunto é muito importante, ainda mais agora que todo mundo está tendo noção do que aconteceu lá. Foi uma tentativa de genocídio, não foi uma guerra, enquanto que outros falam que é uma guerra, e a gente sabe que é uma passação de pano sem fim. Né? Eu quero falar com vocês vendo um react de outros jornalistas que têm uma posição menos parcial que a minha, porque eles não são palestinos nem judeus. Então eles podem falar. Um deles é o da direita, o Reinaldo Azevedo, e o Guga Chakra da Globo. Tudo que a gente sabe, o Donald Trump, ele queria muito o Prêmio Nobel da Paz. A gente sabe que o Prêmio Nobel da Paz, para ele, vai demorar um pouco para acontecer, até porque a paz teria que ser resolvida, coisa que não foi resolvida. A gente sabe que lá não há paz ainda. Desde dos anos 2000 para frente, que Gaza está sofrendo um embargo sem precedentes, cada vez maior. Por que não temos paz? Primeiro que não estamos resolvendo os assuntos das terras onde tem assentamentos ilegais, né? Teriam que ser retomados todos de novo. E fora outras burocracias, como o controle das zonas de checagem, de entorno de Gaza e tudo que é controlado por Israel ainda, porque eles são o braço armado do governo de Israel, então eles ainda monitoram todos esses aspectos de segurança, tanto deles quanto de outros lugares. Coisa que não é da alçada deles, a gente sabe, né? Mesmo que o Hamas fique fora da dança, né? Fique fora da política, que eles são um partido político de mão armada, que também fez ataques contra o Estado de Israel, assim mesmo, eles resolvem fazer isso de uma forma a conter, né, o Hamas para se expandir politicamente, até porque eles são um braço armado que dá medo a Israel, até porque eles tomaram conta do atentado do 7 de outubro, né, que é muito suspeito, que tem sim dedo de Israel, eles já sabiam o que ia acontecer, eles sabem o que acontece do outro lado do mundo, mas assim, gente, eu não vou apressar as coisas, e a gente vai ouvir do Reinaldo, e depois eu boto a minha pontuação, tá? Ele expressa isso muito bem, claramente, e eu gostei da fala dele, porque ele não é um cara envolvido nessa situação, é um cara de fora, um jornalista, que tanto a esquerda quanto a direita usa a falta dele, a fala dele, é muito usada, mas aparentemente agora, porque ele tem andado mais com um viés positivo para o governo do Lula, então agora as pessoas estão reclamando disso. Mas isso não me interessa. O que me interessa é o que ele fala, e que eu concordo e discordo, eu vou falar. Então a gente vai ver tanto a fala dele, eu não vi ainda do Guga Chakra, do Reinaldo, eu já vi, mas a gente vai ver agora e a gente vai poder discutir melhor sobre a situação, por que não há paz na região, uma paz pelo menos duradoura, até porque Israel é super bélico, e aí há um cheiro, como a gente fala aqui, fishy, né, um pouco estragado, porque acredito que todo esse movimento que o Trump está fazendo tem sim um acordo em portas fechadas com o Netanyahu, para que ele não sofra nenhuma, digamos assim, sanção ou denúncia, enfim, que ele não dê prosseguimento às alegações de corrupção que existem. No caso dele, né, a gente sabe que ele existe uma perseguição contra ele por causa da sua, enfim, dos seus governos anteriores corruptos. A gente sabe que isso acontece lá. Então é muito, 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 muito provável que realmente o que está rolando
é que há um acordo fechado com ele, por isso que ele aceitou, porque ele não aceitou antes, né? Então isso aí tem uma coisa atrás, até porque o Hamas foi muito solícito em devolver-nos as pessoas, os corpos, enfim, né? Enfim, a gente vai ver tudo isso, a gente vai ver em relação ao que aconteceu na Palestina e também em relação o que eles pensam, os jornalistas e a mídia hegemônica em geral. A gente vai colocar aqui, então, essa fala que é muito importante, depois eu falo o que eu penso sobre o assunto. Ele falou no Olha Aqui, acho que foi ontem, e a gente vai ver agora. Dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje num discurso no parlamento de Israel, o parlamento israelense, que o fim da guerra em Gaza significa o fim de uma era de terror e um triunfo incrível para Israel. Ele diz o seguinte, abre aspas, este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Afirmou também que palestinos têm a chance de abandonar para sempre o caminho do terror e da violência, também entre aspas. Sem citar diretamente o Hamas, Trump falou que este é o momento de unir as pessoas e banir forças malignas do ódio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, elogiou Trump e disse que ele é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. O Hamas libertou hoje os últimos 20 reféns vivos que eram mantidos num cativeiro na faixa de Gaza há mais de 2 anos. A libertação é parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e, em troca, o governo israelense soltou ou vai soltar, ao longo aí das próximas horas, 2.000 prisioneiros palestinos, que também eram considerados reféns lado da Palestina, né? O Reinaldo, bom, essas movimentações todas do Trump, falas do Trump e do Netanyahu, o Trump falou por mais de 1 hora, né? Por 65 minutos hoje, durante esse momento lá no parlamento israelense. Bom, vamos lá. A situação de Israel hoje, ela é tão exótica que mesmo um sujeito como Trump, falando no Knesset, no parlamento, ele consegue parecer progressista. Porque a extrema-direita israelense, a extrema-direita que governa Israel, é tão delirante, é tão alheia a qualquer fundamento, seja um fundamento humanista, seja um fundamento que tenha vínculos com a história. E que acontece que exatamente no Knesset, que é o Congresso israelense, o Trump parece progressista, porque o Trump não está lá dentro de Israel, né? Não está dentro do sionismo mesmo, né? Ele é um cara, um palhaço, né? Que ele está só fora desse comando, dando o dinheiro e as armas que eles precisam para o governo agir. Mas isso está mais do que na cara, que tem um plano, sim, entre portas, né, fechadas com o Netanyahu, porque não é possível que ele tenha acessado esse cessar-fogo tão rápido quanto antes. Eu digo isso porque não é normal que ele tenha aceito esse ultimatum, né, esse ultimato do Trump. Tem alguma coisa estranha, suspeita aí, porque já poderia ter acontecido lá com Biden, já poderia ter acontecido antes. Por isso que ele fala que o melhor amigo de Israel é o Donald Trump. Prestem atenção, porque realmente tem algo atrás aí, e a mídia não está falando, mas tem sim, que é a única forma deles poderem controlar um cessar-fogo a longo prazo, porque não adianta ter um cessar-fogo hoje e amanhã continua, porque sabe-se claramente que há mortes em Israel toda hora na Palestina. Então, isso aí tá bastante suspeito. Se vocês prestarem atenção, vocês vão notar que tem algo aí. Vamos lá. História e com a origem de Israel, que quando o Trump vai lá e deixa claro que esse acordo de paz, esse acordo de cessar-fogo, que não é acordo de paz, acordo de paz, pelo amor de Deus, a gente precisa começar. Há um desrespeito com as palavras que, assim, tá bem que eu já estou velho. Isso mesmo, não é acordo de paz, porque as pessoas estão falando na mídia, acordo de paz e tal. Não está nada resolvido. A gente sabe que Israel avançou muito nos seus planos de ampliação do Estado de Israel, um Estado sionista, botando pessoas ilegais
em vários territórios da Cisjordânia, em vários territórios que não eram permitidos, né, nem pela ONU, nem pelos acordos, e que o governo está bastante deteriorado por isso, o governo palestino, no caso, né, pelo Abbas. Então, assim, a gente sabe que tem uma situação crítica nesse lugar, e não há paz, né? Digamos assim que eles só pararam de agir belicamente, tá? E de uma forma mágica. Então isso aí tem uma suspeita de que há um envolvimento, sim. Eu vou falar isso várias vezes porque tem uma questão maior do que só simplesmente a paz, até porque o Netanyahu estava fazendo a guerra justamente para se fixar no poder e não ter problemas com a justiça. Como agora ele tem só problemas com a justiça depois que foi firmado o cessar-fogo, né? A paz, né? A Câmara está exigindo o fim do Hamas, então tem muita gente que está insatisfeita, né? O Ben-Gvir e todos os outros estão muito bravos porque eles não acabaram com o Hamas. Fazer paz com essa gente, não vão acabar com todo mundo, acabar, eliminar genocídio e tal. Mas o Congresso é louco assim, o Trump não é tão louco assim, né? O Trump ainda quer fazer conversa com todo mundo, apesar dele ser um cara extremamente da extrema-direita. E há confusões, né? Porque a extrema-direita, até dentro delas, tem radicais, né, gente? Então, é bem estranho. Mas acho que tem um acordo acima de tudo isso aí, que favoreça a extrema-direita de Israel. Por isso que eles estão agindo dessa forma. E, infelizmente, não foi uma pressão pública que fez isso mudar em Israel. Foi uma pressão pública nos Estados Unidos, sim, no mundo, mas não em Israel. Israel iria continuar independentemente das reações de milhares de pessoas no mundo contra Israel. Então, isso aí tem sim um acordo dos Estados Unidos e vamos continuar. Vou assistir a derrocada, né, da língua também. Acordo de paz sem Estado palestino não existe. Cadê o Estado palestino? Exatamente. Então é um acordo de cessar-fogo. Que para quem ia morrer daqui a pouco, massacrado, estrupiado, queimado por bomba, sob escombros, é claro que é bom. Mas não é acordo de paz. É acordo de cessar-fogo depois de mais de 60 mil mortes. Sim. Depois de práticas genocidas pelas quais o Estado de Israel não vai responder. E nem o seu Netanyahu. Né? De limpeza étnica. Olha, o Reinaldo não está comemorando. Não, é que eu não fico fazendo festa em cima de cadáver. Nunca fiz isso. Nunca fiz. Esse é o ponto. Eu também não comemoro, porque assim eu sei que isso é uma estratégia. A única coisa que eu deixo um pouco a comemorar, não a comemorar, mas a tranquilizar o povo que tá lá, né? O povo que tá lá que não aguenta mais ver mortos naquele tanto que tem, né? Isso sim, mas assim, eu não comemoro, não como a mídia tá fazendo, apesar que é um grande passo, apesar que venha do Donald Trump e a gente tinha muitas ressalvas e centenas de ressalvas com ele. Mas, como eu falo, né, a gente não sabe, é muito inseguro, porque parece que os Estados Unidos perdeu muito tempo o comando sobre a região em relação à persuasão que se tem do envio de dinheiro para eles. Então, eu acho que isso aí é complicado e não dá para comemorar assim como o Reinaldo está falando. Isso. Né? Posso ficar feliz que haverá uma pausa na produção de cadáveres. Exatamente. E haverá. Mas é um acordo de cessar-fogo. E o Trump, a hora que vai lá, discursa, ele diz, bom, não tem anexação, não vai ter anexação da faixa de Gaza. Como o Netanyahu chegou a anunciar. Não haverá o programa de imigração. Você lembra disso também, né? Quem é que quer receber esses palestinos aí? Até um ministro do Netanyahu já tinha um plano imobiliário. Disse, olha, nós temos aqui uma oportunidade fabulosa. As praias mais... Não só o ministro do Netanyahu, tá, gente? Também quem está envolvido nisso é o Kushner,
o genro do Donald Trump, que já tinha um projeto faz tempo imobiliário em Gaza. Então, é muito provável que ele esteja envolvido nessa situação também de reconstrução de Gaza, até porque eles já estavam tentando fazer um empreendimento desde 2022, por aí. Né? Então, até mesmo eu botei aqui um discurso antigo, né, das primárias de 2016 com o Rubio, onde o Rubio, que hoje é o chanceler, né, das relações exteriores do Trump, né, que foi candidato às primárias contra o Trump, dizia que ele iria querer fazer imobiliária lá, né, em Gaza, né, usar o real estate dele lá. Já faz muito tempo que isso já faz, entende-se que já se faz uma ideia antiga do Donald Trump com relação a se enfiar lá no Oriente Médio, em Gaza, no caso. Porque essa ideia não veio do nada, ela já é antiga, e isso é um projeto, né, onde eles querem pacificar, fazendo desse lugar um lugar de turismo, um lugar de estrangeiros, um lugar que não pertence aos palestinos. Então, mesmo que eles deixem os palestinos voltar, eles vão se enfiar lá dentro. Isso é óbvio, até porque eles vão investir pesado para reconstruir Gaza, e não vai levar menos que 10 anos para fazer isso, porque foi quase 80%, se não 80% de toda a região destruída. Então, é um negócio, não é só um negócio aleatório, é um negócio também da família Trump. É bom que se saiba que é do genro dele, já tem essa fala falando que ele queria fazer lá resorts e tudo mais, então já é conhecido de que é um lugar de interesse dessa família já desde os meados de 2016. Lindas do mundo, né? O que atrapalha? Parece um bando de palestino aqui. Se a gente tirar, nós teremos, olha que coisa linda, esse Mediterrâneo que renasce, né? Numa nova paisagem. Né? Como é que é? Só paramos quando... Só vamos parar quando o Hamas for destruído. O Hamas é parte da negociação, não foi destruído. Que, aliás, é uma coisa que o Thomas Friedman sempre apontava para citar alguém suspeito de ser defensor do Estado de Israel. Dizendo assim, não, essa história de vou destruir o Hamas, isso não existe. Não vai destruir o Hamas. Thomas Friedman é um jornalista que escreve para New York Times, escreveu vários livros famosos, né, From Beirut to Jerusalém, né. Ele é um cara, ele é judeu, americano, que ele andou por terras locais, ele viu a realidade lá da Palestina e Israel, então ele sabe bem como é que funciona as fronteiras, toda a caminhada dele, a confusão que as pessoas tinham se ele era árabe ou judeu, toda essa coisa, né, do racial screening, né. Então ele é um jornalista bem conhecido dessa área, e claro que ele vai falar o que ele entende ser realidade. Ele não é um cara que é pago pelo Estado de Israel, pelo menos que a gente saiba, para defender eles, então ele fala o que ele vê, e como ele está fazendo, como eu estou fazendo aqui sobre a perspectiva do próprio Reinaldo, que é um cara que está de fora da relação. Ele também colocou um outro jornalista também para embasar as ideias dele. É interessante porque muito do jornalismo hegemônico, eles tentam camuflar esses jornalistas, né? Eles tentam, esses que são mais progressistas, ou até são de direita mais liberal, que não é conservador, então eles tentam camuflar esse pessoal, porque eles não gostam muito da opinião deles, né, gente? A gente sabe que a extrema-direita tá pesada e joga pesada, eles não querem muita opinião realista sobre a situação. Então, todos estão, assim, como eu estou, né, céticos com relação ao que está acontecendo, porque nós temos que ter os dois pés atrás, não um só, os dois pés atrás. O que está acontecendo lá vai ser representado no mundo, então a gente tem que estar de olho nisso aí, até porque, como eu falei, isso é um jogo comercial do Donald Trump com relação a interesses comerciais na região. Não é só para ser bonzinho e acabar com a guerra, até porque já ajuda, né? 2 coelhos numa cajadada só, naquele ditado velho, antigo, nojento, mas é a realidade. Ele quer fazer 2 coisas numa coisa só e ainda por cima sair como herói, é o que ele acha, né? Até porque, para ser muito prático, você não destrói o Hamas destruindo ao mesmo tempo aquilo que é alternativo ao Hamas, que é a Autoridade Nacional Palestina. E como é que você destrói a Autoridade Nacional Palestina? Promovendo, ao mesmo tempo que promove o genocídio em Gaza, você promove a ocupação da Cisjordânia, a colonização da Cisjordânia. Né?
Outro dia eu vi um idiota dizendo, o termo colonização usado, olha só que ódio a Israel que há nesse termo. Como assim ódio? Como chamam aquelas pessoas que estão sendo deslocadas para lá, para morar lá? Colonos. Num território que não lhes pertence. É o que isso? Bom, e aí vamos ter que ver, né? O plano supõe a desmobilização do Hamas, o Hamas sendo desarmado, mas o Hamas sendo desarmado fica o quê no lugar? Quem vai governar Gaza? Isso não está muito claro. O Trump pretende ter uma espécie de um conselho internacional, até o Al-Sisi do Egito faria parte, que não é exatamente uma pessoa amada pelos palestinos, e com razão. Então, está tudo bastante instável, bastante incerto. O Netanyahu ganhou com isso em relação àquilo que era o seu objetivo primordial não, aquele que era o seu objetivo anunciado, não, né? Porque não aconteceu do jeito que ele queria. Mas do jeito como ele queria, também era impossível. Todo mundo sabia que não ia acontecer, né? Daquele modo. Cessa o morticínio, os reféns voltam para suas casas depois dessa coisa pavorosa pela qual passaram, né? E aí vamos ver como é que se vai reconstruir Gaza, porque Gaza, quanto custa essa reconstrução, quem vai participar, quais são os termos, Trump, né? quem participará do governo de Gaza, que política Israel vai aplicar daqui para frente para a Cisjordânia. Porque eu entendo, embora o Trump não tenha citado, mas quando você fala em paz ali, não existe paz sem o Estado palestino. Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto. E hoje quase todo mundo reconhece. Gente, é isso que eu falo. Não existe você querer fazer paz sem ter o Estado palestino, com todas as suas delimitações, suas áreas de fomento e governabilidade ali, né? Não tem como você ter uma área que não tenha a sua governança nesse lugar. Então, impossível. Se não há paz, não vai ter. Não tem governança, não tem região, não tem nada. Fica tudo misturado e tudo confuso, como sempre foi, né? Então, essa é a parte mais difícil que ele vai ter que fazer. Se o Donald Trump quer fazer essa parte que nenhum presidente americano conseguiu fazer legitimamente, é a parte mais difícil que tem, que é mandar os caras que estão invadindo de volta e retomar as partes, né? Porque senão a Palestina vai ficar muito picotada e não tem como governar, até porque pela lei mesmo eles estão... esses colonos judeus estão ilegais, então foi fomentado pelo governo Netanyahu, porque ele deixou todo o bicho correr solto, deixou acontecer a invasão, ele queria o grande Israel, não está se importando, então não houve esse controle, ou pelo menos tentativa de controle dessas áreas, inclusive áreas que são da Palestina mesmo, que tem lá pessoas e tal, até mesmo áreas de governança do governante palestino, né, do Abbas lá, né, até a região dele lá está sendo invadida na Cisjordânia, então a gente tem que ter em mente isso aí, isso não há paz nesses lugares que não tenham um conflito imediato de uma guerra, mas tem um conflito local, né, e isso tem que ser banido, eliminado, mas enquanto houver os militares israelenses nesses lugares, demarcando o território, fazendo controle de fronteiras e tudo mais, isso não vai acontecer. Porque enquanto nós tivermos só guerrilheiros como o Hamas e pessoas do braço armado assim, vão ser sempre chamados terroristas e sempre vão fazer as coisas que eles derem na telha deles, né? E que Israel quer. Então, não resolve, não sou contra nada disso, mas eu acho que da forma que está sendo levado não faz com que o Estado palestino tenha algum sucesso na sua realização de paz e território. Apesar de o mundo todo, parte do mundo já reconheceu o Estado palestino, não interessa, nós temos que colocar isso no papel e na ação, porque já foi feito no papel, na realidade agora tem que pôr em ação, e essa é a parte mais difícil que tem, e se realmente o Donald Trump conseguir fazer isso, que eu acho que ele acha aqui na cabeça dele que ele vai reconstruir Gaza e tudo, que os palestinos vão amar ele acha que já vai
dar um gás, pode ser que na cabeça dele é isso, mas, de fato, é para além de construir prédios, né, gente? A gente sabe que a demarcação lá tem que ser feita por palestinos e não por israelenses, né? Então, não acho que vai haver paz, e esse é o ponto que o Reinaldo fala. Agora a gente vai assistir uma parte do Guga Chakra. Deixa eu botar aqui o Guga Chakra. Ele fala uma coisa bem interessante. Só um pouquinho, que deixa eu ver aqui o Guga. E na Globo News, e o pessoal está comentando sobre essa fala dele, que ele fala sobre a questão exatamente desse porém, né, da paz, né? Então, agora vamos colocar lá. Ele é um cara da mídia hegemônica, né, brasileira, né, bem assistido. E é isso. A gente vai ouvir o que ele fala, é bem rápido, então não tem muito que ver, né? A gente pode comentar logo. Vamos lá. A palavra não é paz, isso é marketing do Trump. A palavra é um cessar-fogo temporário extremamente frágil, que sim, Exato. trouxe um resultado excelente, que é a libertação desses 20 reféns com vida, que voltam para suas famílias. As imagens são emocionantes dessas cenas. Há também a libertação de 250 palestinos que cumpriam prisão perpétua em Israel, e 1.700 foram presos em Gaza por uma série de circunstâncias, muitos não fizeram nada, que também voltam para suas famílias. É excelente também ver que centenas de milhares de palestinos podem sobreviver nesse momento sem o medo de morrerem em bombardeios de Israel, que recebem alguma ajuda humanitária. Não dá para dizer que estão voltando para casa, porque a casa não existe mais. A maior parte da casa virou escombro, eles vão morar ali em escombros nesse momento. Então esse é o cenário. É melhor do que uma semana atrás. Uma semana atrás, os palestinos morriam nos bombardeios israelenses e os 20 reféns continuavam nas mãos do Hamas. Essa é a excelente notícia, e uma notícia para celebrar. Agora, não podemos ser ingênuos. Para o futuro é para enorme ceticismo, e já começou o ceticismo, porque Hamas não devolveu todos os corpos, talvez nem consiga encontrar todos os corpos. O governo Netanyahu já pode usar isso como desculpa, os confrontos dentro da faixa de Gaza. E assim, quando a gente ouve a palavra paz, é o Trump querendo celebrar, vender uma imagem do que ele não é, porque até 2 semanas atrás ele defendia a limpeza étnica dos palestinos, que é um crime contra a humanidade. Ele deu uma guinada por pressão do Qatar, né, que é um tremendo aliado dele, maior investidor no fundo do Jared Kushner, maior investidor no fundo do Witkoff, deu um avião para o Trump. A gente sabe da relação com o Qatar, e o Qatar... Falando que o Qatar tem aqui nos Estados Unidos, eles têm a sua própria organização militar aqui dentro dos Estados Unidos, então eles já têm a formação militar aqui dentro, né? É só um país como os Estados Unidos para fazer esse tipo de coisa, deixar o Qatar fazer seu treinamento aqui dentro, para vocês verem como eles são aliados do Qatar, né? Só para constar. Por Israel, isso irritou profundamente o Trump, e daí ele deu essa guinada. É isso, pessoal. Para além de tudo isso, é importante a gente ter em mente o seguinte: esse é um plano de cessar-fogo, não é um plano de paz, é um começo. Eles devolveram as pessoas vivas ou mortas, sim. A gente viu até que as pessoas que foram voltas do cativeiro, né, do Hamas, não vieram tão mal como se esperavam. Umas um pouco melhor, outras não tão bem, mas todas estão, teoricamente, né, as que estão vivas bem. Enquanto que os palestinos a gente vê que estão terrivelmente magros, maus e tudo mais. Então a gente vê como é o tratamento do Hamas, o tratamento do regime sionista, né? Mas eu concordo, acho que foi corajoso que o Guga Chakra falou na Globo, porque a Globo gosta muito de passar pano e defender Israel a todo custo. Talvez ele tenha uma identificação com o Oriente, porque a família dele veio do Líbano, então ele sabe a realidade também. Então, eu discordo em muitas coisas do viés dele, mas eu concordo nessa questão de que isso aí tem mais a agradar ao Trump, a situação hoje
para o ego do Trump do que outra coisa, e por isso que eu não estou sorrindo, nem achando que é tão bom assim, porque o meu medo é só prolongar um pouco mais a vida dessas pessoas, até que elas, né, venham a sofrer de novo um morticínio, né, que está acontecendo lá. É isso, pessoal, quero ver o que vocês acham aqui nos comentários, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e a gente vê mais notícias de geopolítica, que é só aqui, né, dos Estados Unidos, de uma brasileira para falar, e Palestina, sobre o assunto. Qualquer pergunta, deixe nos comentários também. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.